Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, falando do novo capítulo que é o Brasil Contemporâneo. A gente vai tratar da fase mais recente da nossa história, que é a fase pós-ditadura militar. Então a gente vai estudar os governos, resumidamente, para tentar ver o máximo possível, dos governos pós-ditadura militar. Então, assim, na fase final da ditadura militar, nós vimos aí anteriormente que ocorreu um movimento lá conhecido como Direta Já, que foi um movimento que pediu a volta das eleições diretas para presidente, só que ela não deu certo. A volta da democracia no Brasil ela vai acontecer de forma indireta, vamos dizer assim. No período final da ditadura militar, foi feita a eleição onde os deputados escolheriam um novo presidente, concorrendo Tancredo Neves contra o Paulo Maluf. Tancredo Neves ele acaba ganhando a eleição, só que na véspera dele assumir como presidente, ele vai falecer. Ele não teve uma crise de apendicite e não chega a tomar posse. No seu lugar vai ficar o vice-presidente, que era o José Sarney. José Sarney, gente, ele era um antigo aliado da ditadura militar. Ele sempre esteve do lado da ditadura militar. E aí, na fase final, no período da abertura democrática, ele vendo que não teria mais futuro para a ditadura, ele decide apoiar o bloco formado lá pelo Tancredo Neves. Então, ele vai herdar, de certa forma, a presidência vai cair no seu colo. Esse período pós-ditadura militar ele foi marcado, num primeiro momento, por uma grande confusão, principalmente relacionada à questão econômica do Brasil. Nós estudamos lá que durante a ditadura militar, o Brasil viveu um período conhecido como milagre econômico brasileiro. O Brasil crescia muito economicamente, mas a consequência era que os mais pobres sofriam com o salário cada vez menor e a inflação. Então, esse primeiro momento, os primeiros presidentes eles vão brigar muito contra essa questão da inflação, a subida dos preços exageradas. Então, aqui, o governo José Sarney, é de 85 a 90, ele era do PMDB, até hoje ele tem grande influência na política com essa questão do PMDB, ele é aqui do nosso estado vizinho do Maranhão. Uma desconfiança inicial, já que ele tinha um passado ligado à ditadura, então ninguém sabia o que realmente esperar desse governo dele. O emendão de 85 que aumentou um pouco a credibilidade dele da questão da democracia. Então essa emendão aqui de 85, ele restabeleceu as eleições presidenciais, o voto analfabeto, liberdade partidária, incluindo os partidos de esquerda, PCB, PCdoB, liberdade sindical. E um dos pontos mais importantes que a gente vai destacar aqui um pouquinho mais para frente do governo dele é que ele vai convocar a Assembleia Nacional Constituinte, vai convocar a eleição para deputados e senadores que iriam ser responsáveis por elaborar a nova Constituição do Brasil pós-ditadura militar. Então esse foi o ato talvez mais importante do governo dele, a Constituição de 88. Na questão econômica, ele foi marcado pela tentativa de superar a inflação. Então, esse período a gente vai estudar vários planos econômicos nessa linha de tentar superar a inflação. O primeiro deles é o Plano Cruzado, que foi idealizado por Dilso Funaro. Ele substituiu a moeda que até então tinha no Brasil, que era o cruzeiro. 1.000 cruzeiros, com o novo dinheiro que foi criado, passou a ser um cruzado. Então, esse plano econômico ele tirou 3 zeros do dinheiro até então existente. O cruzeiro valia 1.000, o cruzado passou o mesmo tanto valer 1. Então, eliminou o zero do dinheiro. Outro ponto para tentar eliminar a inflação era o congelamento dos preços. Ele evitou que os preços subissem por uma lei do governo. Não podia aumentar o preço. Só que esse congelamento dos preços a gente vai ver que não deu muito certo. Além de congelar os preços, ele também congelou o salário. Os salários dos trabalhadores eles seriam reajustados, aumentados automaticamente quando a inflação atingisse 20%. Era o chamado gatilho salarial. Então, toda vez que os preços subissem 20%, o salário também deveria subir. No início, deu certo. A população gostou da ideia, por exemplo, do congelamento dos preços. Ele incentivou as pessoas a fiscalizarem aí no supermercado para ver se os preços realmente não estavam subindo. Então, surgiu os fiscais do Sarney. Começou a aumentar muito
o consumo, as pessoas começaram a comprar, e aí procura maior que oferta, não tem para onde ir. A inflação começou a voltar. Só que era proibido aumentar o preço. Então o que começou a acontecer? Se os comerciantes viram que não podia aumentar o preço, eles começaram a não colocar o produto novamente à venda. Teve o crise de abastecimento. Então o que começou a acontecer? Você ia no supermercado, queria comprar 1 quilo de carne. Chegava lá na açougueira, eu quero carne. Não tem não. Qual é o quilo da carne? Vamos dizer, R$10, 10 cruzado na época. Não tem não, mas se é 10, mas se tu me pagar aí 15 por fora, eu arranjo para ti, tem ali guardado. Então começou a ser cobrado o chamado ágio, que era cobrar por fora para vender o produto. Então os comerciantes eles escondiam o produto para vender, poder vender mais caro, já que não podia aumentar o preço. Previsão, outra questão econômica. Ele começou uma política de previsão de privatização, vender as empresas estatais. Moratória da dívida externa. Essa moratória é quando o governo ele não paga o que está devendo para os bancos internacionais ou para o FMI. Então ele fez essa moratória, ele disse que não iria pagar. A nível internacional, você dizer que não vai pagar é um grande problema, porque os bancos eles vão ver o país com uma cara de caloteiro. Eleições de 86, eleições para deputados e governadores, o partido dele, que foi o PMDB, saiu como grande vitorioso. Após as eleições, aí ele lança um novo plano, Plano Cruzado 2. Esse plano, até ele ganhar as eleições, ele estava lá naquela linha de não aumentar os preços. Quando ele ganha as eleições, 22 governadores, 54% dos deputados eram do partido dele aqui, como mostra. Aí tem o Plano Cruzado 2, liberação parcial do congelamento, então os preços puderam voltar a subir. O aumento do valor dos automóveis aumentou 80%, aumento da tarifa pública de luz, correios e telefones, aumento de impostos para cigarros e bebidas, volta da inflação. Então, quando ele ganha as eleições, ele conseguiu o apoio popular, mas quando ele ganha, ele libera tudo. Então, volta tudo a ser ruim para a classe mais pobre, que tinha acreditado nele e votado nele. Então, foi só esperar a eleição para ele realmente mostrar, vamos dizer assim, as suas garras. Em 87, tem a Assembleia Nacional Constituinte, liderada pelo Ulisses Guimarães. Esse aqui vai ser o grande responsável pela elaboração da Constituição. Ele era um grande deputado, só que acabou falecendo numa queda de helicóptero. Se eu não me engano, o corpo dele nunca foi encontrado. Outro plano econômico, Plano Bresser. Novo congelamento dos preços por 3 meses, alta de impostos, fim de reajuste de salário automático, então os salários não voltariam a subir, os preços dos produtos subiriam, mas os salários não. Retomada da relação do FMI, fim da moratória, voltou a pagar suas dívidas. Fracasso, volta da inflação. Então todos os planos econômicos, na verdade, não davam muito certo. Queda vertiginosa da popularidade do governo. O grande ponto, como eu falei, do governo Sarney, talvez tenha sido a Constituição Cidadã, como ela ficou chamada, de 88. É a Constituição que nós vivemos até os dias atuais. Essa Constituição tem entre os pontos aqui principais, eleições diretas e secretas para todos os níveis. Então, esse é um dos pontos principais, eleição direta e secreta. Não pode dizer em quem vota. Atualmente a gente está vivendo uma discussão sobre voltar ou não a ter o voto impresso no Brasil. É um grande problema. O voto impresso é a possibilidade dos políticos controlarem a população como no voto de cabresto. Então é uma grande cilada que a gente pode viver com essa questão do voto impresso. Presidente, 5 anos para o Sarney, 4 anos para o demais seria quanto que o presidente poderia ficar no poder. Não tinha reeleição, a reeleição só vai ser estabelecida depois. Voto facultativo para analfabetos menores de 16 até os 18 anos. Eleições para cargos executivos em 2 turnos, como a gente vive. Estabeleceu habeas corpus, fim da censura, direito de greve. Férias adicional de 1/3, como os trabalhadores ainda têm. Multa no valor de 40% do caso do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Isso aqui já está mudando aos poucos na questão das leis trabalhistas. Licença maternidade 120 dias e paternidade de 4 dias, isso aqui já aumentou. Em alguns casos, principalmente no serviço federal, já chega, se eu não me engano, a 1 mês para licença paternidade, 180 dias para maternidade, mas o básico é 5 dias.
para homem e os 180 para mulheres. Seguro-desemprego. Racismo é um crime inafiançável pela Constituição. Vez ou outra a gente vê essa questão do racismo voltar à tona nas discussões. Novo plano econômico, plano verão. Cruzado, que era o dinheiro, foi substituído novamente pelo cruzado novo. De novo, tiraram 3 zeros do dinheiro. De 1.000 passou a ser 1. Novo congelamento dos preços, a abertura do capital estrangeiro. Sem efeito, a inflação chegou a bater 1.782% no ano de 89. Gente, isso aqui é um absurdo. Queria dizer que se você fosse no supermercado, teve um ano que foi mais de 2.000%. Você fosse no supermercado de manhã, o produto estava R$1. Quando você fosse de tarde, ele já estava R$1,20. No outro dia, daqui um mês, estava quase R$10. O mesmo produto que saía a R$1. Insatisfação popular ficou conhecido como a década perdida, a década de 80. Pós-Sarney teve as novas eleições, primeiras eleições diretas pós-ditadura militar. Tiveram 22 candidatos a presidente da história do Brasil nessa eleição. Entre eles estava o Lula, o Collor, o Mário Covas, uma série de presidentes. Mas a eleição ela foi disputada no segundo turno pelo Fernando Collor de Mello e pelo Luiz Inácio Lula da Silva. O governo Fernando Collor de Mello vai de 90 a 92, e um ponto importante que vocês têm que lembrar é que ele foi o primeiro presidente da história do Brasil a sofrer um processo de impeachment, ele foi tirado do poder. O Collor, ele entra para a política como um jovem atleta que estava participando da política, ele lança o discurso de caçador de marajá. Ele, segundo o que ele falava, ele iria perseguir e tirar os funcionários públicos do governo que recebiam salários absurdos, altos salários, que eram chamados marajás. Então o discurso do Collor era novo, moderno, um atleta, o jovem que iria entrar na política, e ele vai ganhar. O passado político da família dele era ligado à ditadura, e ele ganha. Ganha a eleição, só que quando ele ganha, na verdade, o caçador de marajá se tornou o maior marajá do Brasil. O cara que vai roubar, vai ficar com graus, salários, a corrupção estava no governo dele, tanto é que ele vai sofrer o processo de impeachment. Mais uma vez, preocupação é a inflação. Então, primeira coisa, lança um plano econômico, plano Collor. Cruzeiro, o cruzado novo, que era a moeda que existia no Brasil, vai ser substituído pelo cruzeiro. E um dos pontos mais complicados do plano econômico que ele fez foi o confisco das poupanças. Quem tinha dinheiro guardado no banco, o governo tomou. Então ele tomou o dinheiro e até os dias atuais tem gente que nunca recuperou. Os bancos lançaram um programa aí de devolver esse dinheiro, está com pouco tempo, mas tem gente que já morreu e não teve como retomar esse dinheiro. Então ele tomou o dinheiro das poupanças, segundo que o objetivo seria para evitar que as pessoas gastassem. Se não gasta, não tem inflação. Então, aumento das tarifas, facilidade para as importações, privatização das empresas estatais, o modelo neoliberal, o Estado mínimo que vai começar a ser implantado nele e nos outros governos. Redução dos gastos públicos, com salários, aposentadorias, projetos sociais. Início efetivo do neoliberalismo no Brasil, como eu acabei de falar. Objetivo é a queda da inflação por meio da redução do consumo. Se não gasta, não tem como aumentar os preços. Não tem procura, então a oferta ela não tem como aumentar. Resultado, redução do consumo, redução da produção, desemprego, falência. Crise econômica sem precedentes. Então, se o Brasil já estava em uma situação complicada com a inflação, a gente entra numa crise pior ainda. Então, ele meteu os pés pelas mãos. Em maio de 1992, o irmão dele, Pedro Collor, vai na principal revista do Brasil na época, que era a revista Veja, e ele faz graves denúncias de corrupção contra o irmão dele, presidente. Segundo o que ele disse, existia o chamado esquema PC Farias, que era o tesoureiro da campanha, ligado à questão da corrupção, arrecadar o dinheiro, desviar o dinheiro usado durante a campanha dele. Esse esquema vai ser o grande problema para o Collor, que vai acabar perdendo o governo. O PC Farias acabou sendo assassinado em 96 e até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu por assassinato, se foi uma queima de arquivo, alguma coisa desse tipo. Com as denúncias de corrupção, a gente vai ter um grande momento da democracia brasileira,
que foi o movimento dos caras pintados. A população pós-ditadura militar, ela sai para as ruas, principalmente os jovens do Brasil, pintam suas caras de verde e amarelo, eles saem para pedir a retirada do presidente do poder. Então, esse movimento ele vai ser uma grande demonstração popular da democracia brasileira que estava voltando pós-ditadura militar. Então, o Congresso aprova o processo de impeachment contra o Fernando Collor de Mello, ele renuncia, tenta sair, só que o Congresso continua com o processo de impeachment e ele é condenado. Collor renuncia momentos antes, mas seus direitos políticos acabam sendo suspensos por 8 anos. Significava que ele não poderia participar da política durante 8 anos. Ele é retirado, comprovada a questão da corrupção e tudo, e depois desse tempo, algum tempo depois, ele volta para a política e hoje em dia ele é senador da República do Brasil e vez ou outro o nome dele está lá ligado à corrupção, mas infelizmente a população do estado dele, que é o estado de Alagoas, voltou a acreditar nas ideias dele, mesmo ele sempre está ligado à questão da corrupção. Ele voltou a ser presidente. Sai o Collor, entra o Itamar Franco, que era o vice-presidente. Ele era um político discreto, com passado honesto, então não tinha acusações de corrupção contra ele. Ele vai dar continuidade à política de privatização. O mínimo de $100 era o objetivo. Mas a dificuldade econômica, a inflação média de 40% ao mês. Então era muita coisa de inflação. Um dos pontos aqui para destacar do governo Itamar Franco é que durante o governo dele vai ser feito um plebiscito para consultar a população. Foi perguntado à população se queriam que o Brasil voltasse a ser uma monarquia. Os parentes de Dom Pedro poderiam voltar a ser imperadores, ou se o Brasil queria ser uma república. O plebiscito escolheu uma república, então a gente não tem um imperador. Além disso, foi perguntado à população se eles queriam o parlamentarismo ou o presidencialismo. Parlamentarismo, os deputados têm mais força, presidencialismo, quem manda é o presidente. Foi escolhido o presidencialismo. Atitudes folclóricas aqui do governo dele o retorno da produção do Fusca no Brasil, de 94 a 96. No Carnaval de 94, ele foi assediado por uma modelo chamada Lília Ramos, aonde ele foi flagrado aqui pelos fotógrafos abraçado com ela, e nas fotos ela estava sem calcinha. Então foi mostrado no jornal, na televisão, ele abraçado com uma mulher em pleno carnaval, de vestido e sem calcinha. Conseguiram tirar a foto dela. Então foi um grande escândalo nessa questão. O principal ponto do governo Itamar Franco vai ser o novo plano econômico, liderado pelo Fernando Henrique Cardoso, que seria outro presidente do Brasil, que seria o chamado Plano Real, que ele tira os 3 zeros do Cruzeiro, estabelece o real, criação da URV a aproximadamente $1, então R$1 equivaleria a $1. O Plano Real ele passa a ser efetivo em janeiro de 94. Então aqui a gente tem redução do custo dos produtos importados, modernização tecnológica, queda da inflação, estabilidade econômica, ampla popularidade. A dolarização passa a ser um dos pontos principais da questão econômica. Mas o Plano Real ele entra para a história como o responsável por controlar a inflação no Brasil. E aí, essa questão de controlar a inflação, que foi liderada pelo Fernando Henrique Cardoso, fez com que ele ganhasse popularidade para se candidatar à presidência, e aí ele vai ganhar as eleições presidenciais de 94 no primeiro turno. Aqui está o histórico da inflação. A inflação alta. Aqui no governo Sarney, mais de 1000%. No governo Itamar, mais de 1000%. E aí, quando lança o Plano Real, a inflação cai lá para baixo. Então, foi o controle da inflação. O presidente Fernando Henrique Cardoso ele vai ficar no poder de 95 até 2002. Ele foi o primeiro a conseguir estabelecer a reeleição. E a gente vai encerrar por aqui porque o vídeo já ficou muito extenso. Então, a gente só conseguiu ver esses 3 primeiros presidentes. Falta o governo do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer e o atual, que é o do Bolsonaro. Então, essa é a história mais recente do nosso país.
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado é só entrar em contato. Estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.